Pode me explicar melhor o que é holding familiar? É um sistema construído a partir do direito societário brasileiro, mais precisamente com a Lei de Sociedades Anônimas. Ele tem o intuito de, além de organizar o patrimônio e protegê-lo, também fazer uma grande eficácia tributária, porque você não vai precisar passar pelo inventário quando vier a faltar. Se você procurar aqui no meu Instagram, tem alguns vídeos explicando mais sobre ele. Meus filhos ainda são menores de idade. Como fica para criar a holding? Olha, acredito que a holding seja o melhor meio de planejamento patrimonial sucessório nesses casos, porque, por exemplo, resolve um problema gigantesco de quem coloca bem em nome de filhos menores. Porque vamos pensar o seguinte, se você colocar um imóvel em nome de um filho menor, você vai precisar de uma autorização judicial se você quiser vender, quiser fazer qualquer tipo de movimentação dele, inclusive com o Ministério Público opinando sobre isso. Já na holding, o que você vai transferir para os seus filhos são as cotas patrimoniais, que são bens móveis, você não tem nenhum tipo de problema com relação a isso. Então, muito mais do que sugerir para quem tem filhos menores a constituição da holding, se torna muito mais cômodo se você quiser fazer movimentações com esses bens após ter constituído essa transferência para os seus filhos. Posso alterar o contrato social da minha empresa e transformá-la em holding? Olha, isso é plenamente possível, mas eu não aconselho, porque nesse seu CNPJ você já deve ter realizado alguma atividade empresarial, ou seja, uma atividade de risco. Pode ter gerado algum passivo trabalhista, algum passivo fiscal, e o sistema da holding ele tem um interesse em proteger os patrimônios e vai ter uma segurança muito maior se nós criarmos um novo CNPJ. Sou funcionária pública, posso fazer o planejamento patrimonial? Sem problema algum. O impedimento do funcionário público é para ser administrador. Aí basta, na constituição da holding, ser colocado um terceiro como administrador da sua escolha, o seu companheiro ou alguma outra pessoa. Lembrando que esse administrador pode ser substituído pelo seu interesse, bastando somente um requerimento para a junta comercial. E nós colocamos duas especificidades bem claras para poder deixar você com todo o controle. Uma primeira é esse administrador passar uma procuração para você poder exercer todos os atos daquela holding. E no próprio contrato social, nós indicamos que o administrador só poderá exercer qualquer ato desde que o usufrutuário autorize, que no caso é você, gerando uma grande restrição das coisas que eles possam fazer e também uma segurança, porque você continuará com o poder sobre os seus bens. Holding só servem para quem tem muitos bens? De forma alguma. Na verdade, muito pelo contrário, já que o inventário é a regra na legislação brasileira. Então, obrigatoriamente, todos teremos que fazer o inventário dos nossos bens quando falecermos, exceto quem possuir algum tipo de planejamento patrimonial e sucessório. Como no que eu trabalho é o planejamento patrimonial da família, nós já deixamos organizado, independente se 1 ou 1000 imóveis, para que essa família não venha passar por todos os transtornos do inventário. Aí, como consequência desse trabalho, nós ganhamos uma grande eficiência tributária, porque nós temos vários métodos, várias ferramentas que faz com que não tenha incidência de TBI ou incidência do ITCMD, a depender do sistema e da necessidade que foi encontrada na sua família com os seus bens. Então, lembrando, temos que tirar esse paradigma de que se para um imóvel é pouco, se 2 é pouco, se 10 é muito, não. Para qualquer pessoa física que morre, não é interessante que os bens fiquem no nome dela. É muito melhor que esteja no nome de uma pessoa jurídica, que a pessoa jurídica ela só se extingue quando os proprietários quiserem. Como funciona quando algum dos donos dos bens morre? Eu vou retificar somente um pouquinho a sua pergunta, porque se constituir da holding, no caso do falecimento de um dos patriarcas, já que o proprietário do bem será a célula cofre, tá bom? Isso é a coisa mais simples de se explicar, apesar de ser um momento mais triste, é o momento esperado pela constituição da holding, já que ela é feita com a intenção de ocorrer o planejamento sucessório. Durante a constituição dela, nos contratos sociais, na composição dos documentos, nós já deixamos pronto, somente restando a indicação de quando vai ser a data do óbito de um dos patriarcas, uma minuta de alteração de contrato social. E a família inteira já fica informada e já está ciente daquilo, que quando um dos patriarcas vier, infelizmente, a faltar, bastará levar até a junta comercial aquela minuta,
que se tornará então um contrato, a alteração do contrato social, junto com a certidão de óbito, e informar lá na junta comercial que o usufrutuário veio a falecer, já não existe mais aqui, e que a partir de agora vão ser regidas por essas determinações contratuais. Depois que fizer o planejamento dos bens e queira divorciar, é possível? Claro, não é nada que impeça. E digo mais, na maioria dos divórcios que eu já vim trabalhando ao longo da minha carreira, o maior problema que se tinha era na hora da divisão dos bens, na hora da partilha do casal. Caso o casal queira se divorciar depois de já constituída a holding e os bens terem sido transmitidos para os filhos, fica muito mais fácil esse movimento, porque não vai ter mais o peso da divisão dos bens para decidir ou para embasar a decisão nesse divórcio. Lembrando ainda que os cônjuges, com a implementação do sistema, continuam com o controle e a administração do patrimônio. Em caso de divórcio, é plenamente possível a divisão dessa administração e dos frutos da posse dessas ações que representam a holding.